Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpe, ela está dando uma arrumada aqui nos negócios. Quer falar alguma coisa, Paulinha? Paulinho, Eu não, hoje é seu dia, tô aqui só para fazer a tá bom. técnica. Bom dia, gente. Meu nome é Priscila. Então, hoje, né, vamos aqui iniciar o curso, são 2 dias de curso. Né? Então, esse é um projeto que é apresentado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Tá? Então, serão 2 dias, hoje e amanhã, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre a operação dos teatros. Né? Que é um assunto também que é um pouco falado, né? Porque toda vez que nós vamos aos teatros, a gente já vai pensando, né, nos espetáculos, nos shows, né, nos concertos, né, na apresentação em si. Mas a gente nunca pensa no que tem por trás de todo de tudo para se colocar, né, essa produção no palco. Tem todo um trabalho, toda uma equipe, além de cenógrafos, técnicos, né, os artistas, mas tem uma galerinha que durante o dia trabalha bastante para deixar o teatro, né, uma casa de espetáculos, em perfeito estado para apresentação. Então, hoje, nós vamos falar de nós vamos falar algumas coisinhas aqui. Deixa eu passar aqui né? Esse vai ser o nosso conteúdo, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho. Essa vai ser a nossa apresentação desses 2 dias, tá bom? São 2 horinhas hoje aí para a gente conversar, bater um papinho. E aí, quem tiver dúvidas também pode, bom, fiquem à vontade também em perguntar e falar, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, de onde eu já trabalhei, como eu comecei trabalhando com eventos e especificamente em teatros, né. Eu trabalho aí, meu nome é Priscila Dantas, eu tenho 40 anos e praticamente metade dele é trabalhando com eventos e trabalhando com teatro, né. Tenho mais ou menos uns 18 anos trabalhando com espetáculos, né. Comecei trabalhando como freela, mesmo para complementar a renda, né? Eu trabalhava como operadora de telemarketing. E aí, para complementar a minha renda, eu comecei a fazer espetáculos e trabalhando como bilheteria, acesso, para realmente complementar a renda, e eu fui gostando do trabalho, né? E com isso, as pessoas que me chamavam já trabalhavam na área há muito tempo, e uma delas trabalhava no Vivo Rio e me chamou para trabalhar lá no Vivo Rio em 2007 como bilheteira. E aí, a partir disso, comecei a trabalhar com elas ganhando a confiança. Em 2010, passei para ser assistente operacional do Vivo Rio, onde lá eu comecei a aprender muita coisa. O Vivo Rio foi uma grande escola para mim, né? Que é uma grande casa de espetáculos e que eu aprendi muita coisa, né? E lá, aprendendo, saí de lá em 2012, do Vivo, e em 2013 eu fui para o Imperator, não sei quem conhece, Imperator no Meia. Já é outra proposta, né, diferente do Vivo Rio, que é uma casa de espetáculos, no qual já recebi grandes nomes nacionais e internacionais. E o Imperator é um centro cultural que, além do teatro, tem cinema, aí tinha uma sala de exposição, um terraço a céu aberto, com várias programações para todo mundo, né, para toda a família. E tinha gente que tinha evento full time em todos os andares e funcionamento de segunda a segunda. Então, era uma outra proposta também, que foi um outro grande aprendizado para mim, que foi essa escola, que foi o Imperator, né? E eu saí de lá em 2016 e já passei para o Teatro Riachuelo.
Entrei no Teatro Riachuelo em obras, né? Entrei lá, ainda estava pura terra, não tinha nada, um buraco imenso em frente ao palco, e falaram, ó, a gente vai inaugurar daqui a 2 meses. Eu falei, impossível. Mas aconteceu, e eu falo que hoje o Riachuelo é meu filho mais velho, né? Que dia 1º de julho eu completo 6 anos de casa lá. E em 2020, aí eu já peguei mais uma responsa, que foi o Teatro Prudential. Ele inaugurou, na verdade, em 2019, mas eu assumi a coordenação dele em 2020. Então, passei a operar o Teatro Riachuelo e o Teatro Prudential, né, que são 2 teatros históricos, são teatros tombados, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e que eu tenho muito orgulho de trabalhar por ter uma história, são 2 teatros com muita história, né? E agora, em 2022, especificamente, há uns 2 dias, né, eu fui surpreendida pela minha diretora, no qual eu fui promovida a gerente operacional e assumindo o Teatro Riachuelo, o Teatro Prudential e o nosso novo aí, o nosso mascotinho aí, o nosso caçula, que é o Ecovila Rehap, que está em obras agora, nesse momento, mas que está com previsão de estreia para novembro e que vai ser mais uma grande aventura aí para gente, com outra proposta também, vai ser um espaço voltado para o público infantil, infanto-juvenil, então já tem uma outra proposta completamente do Teatro Riachuelo, do Teatro Prudente, e dos outros espaços também que eu trabalhei. Então, estou muito feliz com essa nova responsabilidade, mas que é um outro espaço, um espaço também que é tombado, que é dentro do Jardim Botânico, então, assim, muita coisa, né, que está por vir são experiências diversas, mas que são encorajadoras, né, da gente enfrentar. Então, para você ver como eu trabalho nesse ramo aí de operações de teatro já faz um tempinho, e que eu falo que isso é um vício, né, que a gente entra e depois a gente não consegue mais sair. É isso. Tá bom? Então, isso aí é um pouquinho da minha experiência, que eu falo que para mim começar lá há 18 anos atrás, lá como na bilheteria, como bilheteira. Trabalhei como acesso também, né, conferindo ingresso. Trabalhei como caixa de bar de grandes eventos, né? Eu trabalhava em eventos de Maracanã, de Rio Centro, aquelas redes de Rio Centro. Então, assim, tudo isso me fez até chegar hoje como gerente, em passar por todos esses processos, sabe? Então, assim, que para mim foi engrandecedor mesmo. Eu vindo passo a passo, como está lá, né, entender a questão de sistema de bilheteria, apesar que hoje já se passou muito tempo, né? Então o sistema era outro. Mas ainda peguei um pouquinho o sistema da Simpla, né? Na época era ingresso rápido. Então, assim, o acesso, né? Passar como supervisora de acesso, supervisora de bilheteria. Então, todos esses processos fui passando até chegar hoje como gerente, me fez ter esse grande aprendizado que eu tenho até hoje. E eu fico muito feliz por ter passado por todos esses processos. Tá bom? Então, falei um pouquinho aí da minha experiência e vamos seguir para o próximo. Vamos falar então do que é o setor operacional e a sua importância, né? Eu sempre falo que o setor operacional está ali na ponta e é o que absorve tudo de todo mundo, de todas as equipes, né? Então, a importância do setor, ele já se dá por ser o que se relaciona diretamente com o cliente, né? A gestão do setor operacional, ele visa garantir a integração entre os processos, privar pela qualidade e produtividade dos serviços prestados. O operacional anda por todos os setores, como eu disse, né? É um setor que está na ponta, ele tem um contato direto com o cliente e realiza o que está sendo planejado. É um setor com muita visibilidade. Então, por que ele tem muita visibilidade, né? Sempre quando a gente vai nos espetáculos, a gente já vai focado
em alguma questão, né, de ir na produção, de assistir o espetáculo, mas sempre tem aquela questãozinha, né? Tá lá sentado, ai, tá quente, né? O ar-condicionado não tá funcionando. Aí vai no banheiro, poxa, não tem papel no banheiro. Ou você, às vezes, é bem atendida ou mal atendida pela recepção. Então, todas essas questõezinhas envolvem o setor, né, de operações. Então, a gente foca muito na produção, mas tem esse lado que você desce, você vai, reclama que está frio, que está quente. Isso tudo quem cuida é o setor operacional, né? Das questões de manutenções, treinamento de equipe, tudo é o setor operacional. Então, eu falo que quando eu vou num restaurante, ou vou em algum lugar que tá com um tipo desse problema, eu vou dar um exemplo de um dia eu fui num restaurante japonês com umas amigas e estava quente, estava muito quente. E aí a gente pediu para o rapaz, né, para ligar o ar. E aí o gerente veio pedindo mil desculpas, falando, gente, mil desculpas, mas que o ar acabou de pifar. E eu falei para ele assim, eu te entendo porque isso é a lei de Murphy, gente. Às vezes a gente está com um evento importantíssimo, tudo acontecendo, tudo lindo, e de repente acontece alguma coisa em que a gente tem que resolver. Ele pediu desculpas, veio, eu entendi, né? Falei, gente, isso acontece, realmente acontece. É uma máquina, é um equipamento que pode pifar, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Do como, né? De evitar isso. Claro que é um equipamento que a gente tem muita rotatividade, né? E funciona praticamente 24 horas, mas a gente tem que ter esse cuidado. E esse cuidado com o espaço é sempre fazendo vistorias constantes no espaço, né? Fazendo manutenções preventivas dos equipamentos sempre, sabe? Ter essas manutenções preventivas em dia, né? Treinamento periódico com os funcionários, isso é primordial, né? Eu sempre prezo muito e nesse meu tempo aí, eu nunca tive uma reclamação de cliente falando, olha, fui maltratada por alguém, eu fui destratada. É, e eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre, né? Principalmente a gente que trabalha com setor cultural, acho que em todos os setores, né, gente? A gente tem que ter essa empatia com a pessoa que você está ali, tá indo numa loja, num restaurante, a gente tem que ter, né, esse bom atendimento. Mas a pessoa já está saindo de casa para se divertir. Então, assim, ela não quer saber, né, dos seus problemas, você está com problema e tal. E seu problema você tem que guardar para você. E você tem que mostrar a sua empatia, sua disponibilidade com o cliente naquele momento, porque é a hora que você está ali trabalhando e você tem que ter essa postura com o próximo. E eu fico muito feliz toda vez quando o espetáculo acaba, vem uma senhora, vem alguém falando, olha, muito obrigada, fui muito bem atendido, o teatro está lindo, nossa, é muito saudoso vir aqui, né? Porque são teatros, né, que têm história, então pessoas quando aparecem lá, né, ficam muito felizes. Então, assim, eu acho que disso tudo, os funcionários, que eu acho que é o primordial da gente ter esse atendimento perfeito com os clientes, né? Então, todos esses exemplos que eu falei para vocês é do setor operacional. Então, a gente tem essa missão de garantir, né, de ter essa imagem positiva do teatro e ter essa satisfação do cliente. Né? Porque muitas vezes a gente só recebe reclamações e é tão raro a gente sempre ver, né, escrito ou né, a pessoa externar a sua satisfação. Mas isso é muito importante, a gente sempre fazer o melhor possível para os clientes, tá bom? As responsabilidades do setor, tá? Que é a gestão de rotina de operações e entrega de serviços. Como eu falei para vocês, o setor ele atende todos os outros setores, né? Porque a gente engloba, eu vou falar aqui para vocês também, as equipes que estão no guarda-chuva, né, do operacional, mas um deles é manutenção em geral. Então, sempre você tem que prestar serviço para todos os setores, né?
E você saber o que que é sua prioridade e o que que não é, né? Porque todo mundo vai até você falar que o ar está ruim, que entupiu um banheiro, que tem uma parede descascando. E nisso tudo você tem que botar na sua rotina de serviços e tentar entender qual é a prioridade para poder passar, né? E poder fazer tudo num tempo o mais rápido possível, viável, né? E você entregar tudo antes de prestar esse serviço, de entregar sem o público ver, né? Na verdade. Então, analisar, né, quanto à qualidade e cumprimento de prazos. Então, é isso, a gente também fica com questões de orçamentos, né, e entregar, fazer as compras e fazer tudo junto, o orçamento, manutenções e a entrega, né? Como seria? Vou pintar a parede todo final de ano. Eu sempre faço o geralzão dos teatros. O teatro funciona o tempo todo, claro que tem, né? Descascou a parede, eu vou lá, pinto o camarim. Mas chega no final do ano, né, que a gente já para, e o primeiro final de semana do ano seguinte, de janeiro, que são períodos mais fracos, eu costumo já me planejar em fazer toda a manutenção do teatro. Então, agora, já entrando em julho, praticamente, já começo, né, a planilhar tudo, a ver tudo que precisa ser feito. Pinturas, trocas de equipamentos que não estão funcionando, que não deu tempo durante o ano. A gente vê tudo, né, já para orçar todo o material que a gente precisa. A gente orça esse material, né, que muitas vezes precisa de 3 orçamentos para poder apresentar para a diretoria, para a supervisão, né, do que a gente precisa para ter essa aprovação, fazer as compras e aí sim fazer o cronograma do que você vai ter que fazer, né? Então, isso tudo leva um prazo. Você fala, mas em julho você só vai fazer em dezembro. Às vezes demora mesmo, porque você tem que planilhar tudo, tem que fazer o orçamento, entregar esses 3 orçamentos, aguardar a aprovação da sua gerência, da sua diretoria, para aí você fazer as compras e sim depois fazer o cronograma de como você vai fazer esse serviço. E às vezes o tempo que você tem de serviço é muito curto, muito curto. Porque todo mundo quer estar com o teatro funcionando a todo tempo, né? Quer estar com o teatro funcionando 24 horas, quer ter pauta e não quer estar com o teatro parado. Mas o teatro tem que parar um tempo, sim, para fazer essa manutenção. Até porque, né, para o público e o cliente gostar, a gente tem que apresentar, tem que deixar o teatro em perfeito estado para ter essa boa satisfação, né? Essa satisfação do cliente. Então, a gente tem que saber gerir tudo isso, né? Estou falando só de manutenção, mas tem a parte da limpeza, né? Aí tem a parte de bombeiros, tem todas essas partezinhas que você tem que juntar, né? A nossa equipe é muito grande. Então, né, eu estou falando só de uma parte de manutenção, mas aí tem a parte do extintor de incêndio, aí tem a parte de renovação dos bombeiros, tem a parte que você tem que saber se organizar para não deixar nenhum furo. Então, essa questão de cumprimento de prazos e de qualidade é um pouquinho complexo, mas que você também tendo uma equipe, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho mais 3 assistentes que me dão esse suporte de estar vendo o espaço, né? Eu falei, gente, já fizeram a vistoria do espaço? Como é que tá? Tá tudo funcionando? Tá tudo ok? Tem algum vazamento, né? No final dos espetáculos, a gente sempre pede para a equipe de limpeza ver se está tendo alguma descarga que não esteja disparando, porque isso também afeta na conta de água, né? Conferir, desligar o teatro, antes de sair, fechar todos os teatros, desligar as luzes para também não afetar na conta de luz. Então, a gente também tem esse cuidado de casa, é como se fosse a sua casa. Está cuidando dos teatros como
a sua casa mesmo. Então, você tem que ter. Às vezes pode ter, uma coisa meio chato. Não, mas não é. Você tem que cuidar mesmo da sua casa. E é a sua segunda casa. E você tem que cuidar dela como se fosse a sua casa mesmo, né? Da limpeza em geral, na manutenção, de toda a questão de segurança, né? Que isso também é muito importante, a gente vai falar lá na frente, de todos os quesitos de segurança no trabalho. Então, assim, é uma casa que tem seus funcionários e também tem que cuidar da segurança e do bem-estar dos seus funcionários e dos clientes, tá? A gestão de equipes, como eu também estou falando aqui, a gente tem muitas equipes no braço operacional, que eu vou falar para vocês quais são, assim, é uma série de equipes, né? Manutenção, limpeza, segurança, portaria. Então, e todas essas equipes, você faz a escala de trabalho dessas equipes, né? Eu trabalho em dois teatros, a gente tem uma política de esses dois teatros como são perto, né? Um é na Cinelândia e o outro é na Glória. Então, assim, de carro é 5 minutos, até menos de 5 minutos de um para o outro. A gente tem uma equipe única que atende os dois teatros e a gente divide de acordo com a necessidade deles. Então, se eu tenho uma equipe de 8 pessoas de limpeza, eu vejo se está tendo um show que está esgotado no Prudential, a equipe maior vai para o Prudential. Se o Riachuelo está tranquilo, hoje só tem escritório, né? Porque a base da empresa fica no Riachuelo. Então, fica só uma pessoa para suprir as necessidades do teatro no Riachuelo. Então, a gente também tem que entender. Eu tenho que entender qual é a necessidade de cada teatro para dividir a equipe de acordo com essas necessidades. Se precisa mais em um, se precisa mais em outro. E se precisar de muito mais, a gente tem que chamar extras, a gente tem os nossos fixos, mas se tiver necessidade, a gente também pode chamar equipe extra, se for um evento maior. Então, assim, o operacional é isso, a gente entender o cronograma de um evento, né? E entender qual é a necessidade de cada um e se dividir. Né? E você saber gerir essa sua equipe. Né? Até porque a gente tem as equipes fixas do teatro, tem as empresas terceirizadas, em que você também tem que ter contato direto com essas equipes terceirizadas. Então, a gente tem que saber dividir e conversar com com os nossos fornecedores também, para nos atender da melhor forma possível. Tá? Visualização e sugestão de melhorias de processos. Também entender a parte de planejamento, né? Porque às vezes chegam solicitações para a gente que na teoria é muito bacana na teoria, mas quando a gente pensar na prática, a gente tem que pensar se vai realmente funcionar. E às vezes, estou pensando aqui, eu acho melhor entrar por ali, pela esquerda e sair pela direita e tal, mas se pensar ali, mas a esquerda ali que você quer entrar tem uma escada. E a direita tem uma rampa. Então, assim, a gente tem que pensar nas pessoas PNE, a gente tem que pensar nessas pessoas. Então, por aqui não vai dar para sair, a gente pode entrar pela outra forma. Mas, poxa, a gente tem que pensar no todo. Né? Aqui vai obstruir a passagem, né? A gente tem que pensar, aqui a gente não pode botar nada porque tem um extintor de incêndio, a gente não pode obstruir. Então, assim, tudo, quando pensam assim, em teorias de formas de entrada de público ou formas de uma cenografia, né? Um jantar que quer dar, mas aí quer botar uma mesa no meio da passagem. Olha, mas o seu público, o seu evento são para quantas pessoas? Né? Mas se você, um teatro que tem 1000 pessoas e você tá com a lotação e você quer botar uma mesa de jantar na entrada, claro que vai ter um gargalo, claro que não vai ser viável botar aqui, que vai obstruir a passagem, tem um público grande, não vai conseguir, né?
Então, é isso que a gente também tem sempre que pensar. É muito importante sempre estar atento às VTs dos eventos, dos espetáculos, né? Às vezes a gente, né, fica até como chato, mas não, é por realmente você pensar na segurança e no bem-estar. Porque se você aceita tudo que as pessoas vierem falar para você, é possível, não, pode. O problema vai se virar para você. Se você falar que, ok, pode botar uma mesa ali. Que você pode botar, né, pendurar um negócio, grudar, furar uma parede, entendeu? Que não pode furar. Então, assim, são coisas que depois o problema vira para você, porque você que está ali na operação, né, você aceitando todas as questões que um fornecedor, que um futuro cliente venha, o problema vai se tornar para você em ter que desobstruir a passagem e ter que resolver dar de outra forma. Claro que sempre a gente quer agradar o cliente, mas a gente também tem que saber dar assim uma outra opção. Olha, essa mesa, infelizmente, não vai poder ficar aqui, mas a gente pode botar ela mais aqui para a direita, vai ficar até melhor, ali tem uma iluminação bacana. De uma outra forma, dá negativa, mas dando já uma outra solução para a pessoa de que ela se convença de que ali é melhor, né? Então, acho que isso é muito importante a gente saber conduzir as VTs e você entender como vai ser o evento no todo, porque às vezes as pessoas vêm, né, fecha o teatro, já vem com as teorias muito, né, já formadas, o seu plano ali, né? Mas você que está ali no dia a dia sabe exatamente o que funciona e o que não funciona no teatro, né? Às vezes pode vir com uma ideia ótima que você nunca tinha pensado, e você pode até, a partir dali, seguir com aquela ideia. Falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E ver que na prática funciona, mas também tem coisas que você pode falar que não é possível, que não é viável. E isso é muito importante a gente saber, tá? Vou dar um exemplo. A gente teve um evento muito bacana no teatro que foi doação de sangue. A gente tem uma parceria e aí tinha uma doação de sangue e eles queriam fazer entradas e saídas em lugares diferentes. Ok, por causa do Covid, eles não queriam que as pessoas que estivessem saindo tivessem contato com a pessoa que estivesse entrando. Ok. Só que eles queriam fazer entrada por uma entrada que nós temos um acesso comum com o empreendimento. Eu não sei se vocês já foram no Teatro Riachuelo. A gente fica, os dois teatros ficam dentro de empreendimento, então tudo que envolve área comum, a gente precisa pedir autorização, né? Isso é uma particularidade dos dois e que às vezes as pessoas são muito parceiras, mas que é um impeditivo de algumas coisas que a gente não pode dar assim de cara para as pessoas. Então, eu fui e expliquei para a pessoa, falei, olha, aqui a gente tem um contato com empreendimento, mas a nossa entrada principal tem 3 portas. A gente pode dividir, a gente pode fazer de uma forma que eles não precisam se encontrar, a gente faz aqui, entra por esse lado, sai pelo outro, a porta do meio fica fechada. E fiz com eles um mapinha de como poderia fazer, e eles acharam ótima a ideia. Acharam ótima a ideia e falaram, tá bom, então vamos abolir aquela porta, a gente nem precisa. Da forma que você falou, tá ótimo. E é isso, você mostrar a segurança do que você faz, do que você já está entendendo do assunto, de como, né, do evento, do que ela queria, do que ela quer propor, né? E você entender isso e já passar outra forma para ela e que ela adorou a ideia e a gente seguiu dessa forma que eu dei. Eu dei a negativa para ela ali, mas já dando uma segunda opção e que foi aprovado e que eu não precisei envolver um empreendimento nisso e ficou tudo apenas no teatro. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que saber muito bem todo o seu trabalho ali, né? O seu espaço. Você tem que saber muito bem o espaço que você trabalha para você poder falar para as pessoas exatamente. Você sabe, para as pessoas entenderem que você sabe do que você está falando, né? Então, ali,
Não vou falar que sempre é simples, tá? Porque eles toparam, mas tem uns que não. Não, eu quero assim e tal. Beleza, então a gente vai seguir, vai pedir autorização para o empreendimento e a gente segue com a autorização, né? Mas a gente dar outras opções para as pessoas é a melhor opção da gente conversar e elas saberem que você está entendendo ali o que ela está querendo passar e você mostrar os pós e os contras também do que ela quer propor. Então, essa questão de você ver as melhorias de processos, você saber operar ali tudo de um evento é primordial, tá? O atendimento ao público, né, que é o que a gente também faz, porque a gente opera, né, a gente opera os espetáculos, a gente opera eventos corporativos, então, essa questão do atendimento ao público, nós ficamos ali responsáveis, nós temos uma equipe de recepção e a gente fica ali vendo toda a entrada do público e ficamos ali só entendendo se está tudo bem, né? Deixo muito para os monitores tentarem resolver, porque eu não posso entrar de cara. A gente, como responsável de um setor, a gente não pode já entrar de cara, né? A gente tenta falar, olha, vocês tentam resolver monitores. E se o negócio ficar muito, né, mais grave, ou né, a pessoa quer falar com o gerente, quer falar com o supervisor, enfim, a gente entra, né? Porque o que acontece muito? Tem reclamações de lugares, ou comprou e esqueceu a carteirinha, ou comprovante de meia, isso já é fato, né? Um dos nossos problemas de operação nos espetáculos é isso. É comprovante de meia entrada que esquece, ou comprou um lugar e não gostou e quer trocar. Acontece, mas muito raro, duplicidade de lugares. Acontecia muito lá quando teve troca de sistema, né? E aí deu um bug e eu tive num evento muitas duplicidades, muitas duplicidades. E a gente saber trocar também, saber conversar com o cliente, porque aí o cliente quer aquele lugar. Ou quando tem muitos eventos, como uma temporada, né? Hoje a gente está com uma temporada de um espetáculo, até o final de julho. A pessoa compra para hoje, mas cismou que hoje era dia 26, mas 26 é amanhã. Aí aparece lá, né? Aparece hoje. Tudo bem, hoje ela pode até voltar para casa e voltar amanhã. O problema é se ela comprasse para hoje e ela vai amanhã, né? Então ela perdeu. Mas a gente pode ter o jogo de cintura, falar, olha, senhora, se o teatro está tranquilo, por que não ceder um lugar para ela assistir? O problema é quando o teatro está esgotado. Quando a casa está esgotada, não tem muito o que fazer, a pessoa perde ingresso. Uma pessoa, se o evento está tranquilo, se tem lugar na casa, não faça essa pessoa voltar, sabe? Ela comprou o ingresso. Até nem o acesso a ela, dela entrar, dela assistir o espetáculo. Só, senhora, infelizmente eu só não vou conseguir colocá-la no mesmo lugar que a senhora comprou, mas para a senhora não perder o ingresso, por favor, eu vou ceder o lugar para a senhora. Ela vai ficar feliz, entendeu? Vai ficar contente de estar ali, poxa, não perdeu a viagem, né? Então, a gente tem que saber ter esse jogo de cintura, gente. A gente tem que ter, a gente trabalhando com o público, né? De trabalhar com o público não é fácil. Então, assim, a gente tem que saber realmente ter esse jogo de cintura, né? Eu tive recentemente uma reclamação porque a pessoa não gostou da poltrona. Isso infelizmente é uma coisa que não tem como muito fazer, mas ela quis, né, formalizar a reclamação. Ok, a gente escuta, desculpa, posso passar adiante, mas é uma coisa que ela não se sentiu confortável na poltrona. Bom, né? Mas a gente sempre, né, tem muitas reclamações, às vezes, de espetáculos que depois que começa não permite entrada, ou quando você começa, você tem que botar a pessoa mais para trás, ou tem que botar a pessoa no balcão, aí a pessoa reclama, porque fala, ai, não, eu comprei na primeira fileira, eu quero sentar na primeira fileira. Desculpa, senhora, você não vai sentar na primeira fileira. E tem muito dessas reclamações, então os monitores tentam
conversar, mas essas reclamações acabam depois, né, vindo até a mim, e eles pedem para falar com o gerente, com o responsável que está no dia. E é isso, a gente saber falar, né? Eu tenho que falar. Tem aquele ditado que o cliente tem sempre a razão. Não, o cliente não tem sempre a razão, mas a gente também não pode deixar de perder a razão. A gente não pode, né, perder a razão e dar total razão a ele. Né? A gente tem que saber informar, né? O espetáculo era tal hora, era às 8, o cara chegou 8h20, né? Tem que respeitar o artista, respeitar o público, né? Tem 500 pessoas lá dentro, então não posso desrespeitar essa pessoa e fazer com que a senhora atrapalhe um espetáculo em andamento, né? Ah, mas eu tive um problema, infelizmente, senhora, vai ter que sentar em outro lugar, vou tentar acomodá-la no melhor lugar que ele estiver disponível, mas infelizmente na primeira fileira não vai ser possível. Então tudo a gente tem que saber falar, gente. Assim, é bem chato, às vezes a gente tem que falar umas coisas óbvias, né? Mas a gente tem que falar e a gente tem que saber falar da melhor forma para a gente poder ter não ter problemas futuros, tá bom? Então, essa questão do atendimento ao público, né, a operação de teatro, de espetáculos, né, que envolve isso, os eventos corporativos, como eu já tinha falado ali, né, que já é uma outra questão, eventos corporativos são eventos que a pessoa aluga um teatro, né? Então, a pessoa está alugando o teatro, a pessoa já está alugando de 10 às 10 e eu estou alugando com tantos funcionários, então você tem que tentar, tem que obedecer, né? Porque tem um pacote, um contrato. Estou contratando de 10 às 10, eu tenho que ter 6 pessoas da limpeza, 4 recepcionistas, um segurança, então a gente tem que manter aquilo que ela está pedindo, né, no horário que ela está pedindo, né, e eventos corporativos fica também um pouquinho... Claro que a gente tem as nossas regras de teatro, mas a gente fica muito na mão ali, não é na mão, mas a gente fica às ordens, né, do cliente que alugou o teatro, mas sempre de olho, tá? Sempre de olho, porque eles querem fazer de tudo no espaço. Né? Enfeitar, querem pregar, querem... E muitas vezes, se vocês fazem espetáculos aqui, né, não sei se todo mundo aqui trabalha com eventos, se está começando e tal, a gente tem que entender, principalmente espaços tombados, gente, que não pode tudo. Não, são espaços muito delicados e que se você estragar uma pilastra que é de 1810, você vai ter que chamar o restauro para ir ali resolver aquela situação. Não posso ali passar uma tinta e foi. Não. Né? Mas se as pessoas que estão aqui sabem que já trabalham com isso e vão para outras casas, nenhuma casa pode furar, pode pregar, nada na parede, não pode fazer, não pode, não é permitido. Então, e esse é um dever primordial da equipe de manutenção que está ali no dia, a nossa equipe operacional, de ver o que as pessoas estão fazendo, porque se eles falam para a gente, olha, na VT, nós vamos montar um backdrop aqui, vai ter umas mesas ali, e é isso que vai ter que ser feito. E ficar de olho, porque às vezes sempre, né, as produções mas agora surgiu da gente ter uma luz aqui. Ok, nosso eletricista vai acompanhar. Aonde você quer botar essa luz? Como vai ser colocada essa luz? Em que tomada vai ser colocada? Qual fio você trouxe para botar? Porque não pode ser qualquer fio, tá, gente? Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso, sabe? Eles não podem sair botando, chegou uma luz, chegar e botar em qualquer tomada. Qual é a voltagem dessa sua lâmpada? Porque aqui, né, a maioria dos lugares são 220, às vezes traz um abajurzinho de casa 110 que bota, aí sai botando em qualquer tomada e dá um curto, entendeu? Então,
tem que ficar de olho, tem que ter uma pessoa acompanhando essas montagens, né? Porque se deixar solto, sai colocando, e às vezes são eventos grandes e que você está acompanhando uma coisa, quando você vira, já estão botando uma coisa que não deve, passando fio em qualquer lugar. Não, mas aqui é passagem de público, não pode botar um fio no meio da porta. Ou se tiver que botar, vai ter que proteger, vai ter que ter um passa-fio, vai ter que ter... Então, tudo isso, gente, vocês têm que olhar, têm que observar, sabe? Porque é importantíssimo. Porque se uma pessoa, você deixa passar um fio ali na passagem do público, essa pessoa tropeça, e tropeça porque tinha um fio no meio do caminho, é processo. A pessoa se machuca, é um processo. Então, assim, tudo isso é segurança. É a segurança que você tem que passar para as pessoas. Ah, mas pode deixar ali, não tem problema não. Não, não pode. Vai ter que passar por cima. Ai, mas vai ter que passar por cima do portal, vai ter que fazer todo o caminho. Vai ter que fazer todo o caminho. Então, eventos corporativos têm muito disso, de querer botar várias coisas, de montagem e tal, você tem que indicar o caminho. Ó, ok, você quer fazer isso, vai ter que passar por aqui. A tomada tem que passar por aqui. Ah, você quer pregar isso aqui? Pregar não pode. Você pode botar uma fita, mas não pode ser aquela fita dupla face, né? Que a gente chama de fita banana. Que quando puxa, puxa até o reboco, sai tudo. Não pode. Então, vocês têm que passar tudo para o cliente da melhor forma. De como deve ser montado, de qual produto ele pode utilizar. Porque às vezes quer botar um carpete também no chão. Carpete no chão, bota aquela fita também que quando tira, fica tudo marcado. Gente, são várias questões que vocês precisam sempre estar de olho em montagem de eventos, de corporativos, né? A forma de acesso. Eu vou dar um exemplo aqui que antes da pandemia eu tive uma formatura em que a pessoa falou que eram eventos eram 900 pessoas. E era uma formatura que não parava de chegar gente. E chegou uma hora que eu falei assim, eu vou ter que bloquear, falei pra produção, falei, mas como? Não pode, são familiares. Eu falei, gente, mas eu já tô, a lotação da casa são 1.000 pessoas, vocês falaram que eram 900, eu já tô chegando nessa lotação de 1.000 lugares. E não para de chegar gente. E eu tive que fechar as portas e falar que não entra. Mas imagina, eu tô deixando do lado de fora o pai, a avó, os parentes, os familiares, da pessoa que está se formando lá no palco. E eu deixei. Eu tinha 1.000 pessoas dentro da casa, mas sem brincadeira, umas 200 pessoas na galeria do teatro. Em que me xingavam e tentavam abrir a porta. E eu falava, gente, não posso, eu tenho uma limitação. Eu tenho uma limitação da casa, eu não posso ultrapassar essa limitação da casa. Eu tenho que respeitar. E esse dia foi extremamente estressante para mim, para a minha equipe, porque as pessoas queriam nos agredir. Literalmente queriam nos agredir, dedo na cara, e assim, e eu na maior calma, paciência, tentando explicar. Foi um evento caos? Foi um evento caos. Mas que assim, foi uma desorganização da própria produção que comprometeu, falando que eram 900 pessoas, mas que deixou livre das pessoas chamarem quantas pessoas quisessem, e eu tinha base de 1.300, 1.200 pessoas, né? 1.000 dentro e mais 200 fora, tentando entrar. Então, assim, foi estressante. Acaba que o teatro também, aí acabam falando mal do teatro, mas que não foi uma culpa do teatro, porque foi uma desorganização da própria equipe que alugou o teatro, que não soube fazer esse controle dos convites, né, dos familiares, mas que eu, como teatro, não poderia permitir ter esse excesso de público no teatro, que se acontecesse qualquer dano, qualquer problema, né, que aí a gente entra na lei de Murphy, se acontece alguma coisa, aí sai o quê? Que o teatro estava acima da sua capacidade permitida. Aí a gente pode ter o quê? Pode ter o teatro fechado, eventos embargados. Então, assim, são coisas que a gente precisa, né? Sabe que é um evento, mas a gente tem que pensar na nossa casa. A gente tem que proteger a nossa casa também.
Então, claro que isso está passando para a diretoria, todas as questões. É sempre bom quando ter esses eventos, fazer um relatório pós-evento do que deu certo, do que não deu, porque esses eventos podem voltar e a gente, né, numa reunião, falar, lembrar, né, olha, ok, fechamos os eventos com você, mas lembrando que no evento passado a gente teve esse problema de excesso de pessoas, então a gente precisa ter um controle maior desses convites que eles estão distribuindo, para a gente não ter esses problemas novamente. Então, isso é muito sério. Então, a gente fazer esse relatório pós-evento para a gente apresentar, que acaba que as produções voltam, né? Então, as agências, né, acabam voltando, né? Pode não voltar com a mesma formatura, porque foi um caos, mas a agência volta com outras coisas, com outros eventos, e a gente tem que lembrar, olha, ok, mas no último evento a gente teve tal coisa, então vamos melhorar. Vamos melhorar de qual forma, né? Então, isso a gente tem que ficar muito atento, tá? Como eu falei, é a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa, tá bom? Claro, cliente, né? A gente quer que as produções e as agências voltem, mas a gente também tem que dar o limite da nossa casa e tentar sempre atender da melhor forma possível, tá bom? Gente, estou falando muito rápido, deixa eu ver aqui. Tem alguma pergunta aqui? Não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha de pergunta. Rapidinho aqui. No caso de eventos corporativos, a quantidade de pessoas que participarão do evento faz diferença para a cobrança do valor do evento? Depende, porque o teatro, na verdade, é o dia, né? Porque se vai ter uma pessoa, se vai ter 100 pessoas, o teatro vai estar ocupado, né? Então, assim, a gente não vai poder mais fazer nada naquele dia do teatro. Então, se a gente tem uma lotação de 900 pessoas, é ok, a pessoa pode ter 900 pessoas ali dentro do teatro, tá? Mas são 900 pessoas, mas o meu evento são só para 200. Ok, vão ser só 200. Mas isso não vai interferir porque vai ser um dia. Depende, o valor pode alterar de hora. Porque se ele quiser só usar amanhã, por exemplo, o meu evento é de 8 a meio-dia. Aí a gente pode cobrar só um meio-dia, porque a gente pode utilizar o teatro a partir de 2 da tarde, né? Que é de 8 a meio-dia, ele vai desmontar o teatro, a partir de 2 a gente já pode utilizar para outro evento, né? Mas, por exemplo, sim, que pode dar mais dor de cabeça, sim, sim. Mas às vezes, não pense, às vezes tem evento de 100 que dá muito mais dor de cabeça do que de 900. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um evento de 100, mas aí o evento de 100 precisa, tem um brush, tem um coffee break. Aí ele tem que fazer um cadastro antes. Às vezes eu tenho um evento de 900 que meus 4 monitores suportam, mas eu já tive um evento de 100 que eles pediram 8 monitores. 8 monitores para 100 pessoas, para quê? Porque tinha que ficar um no elevador, tinha que ficar um no estacionamento, tinha que ficar um distribuindo brinde, aí tinha que ficar um, sabe, um indicando assento, tem um que tem que ficar diretamente com um microfone, porque é palestra. E aí, como eu tenho 4, aí esses outros 4 seriam extra. Aí se cobra um valor extra por ter 4 monitores que não fazem parte do pacote. Deu para entender? Então, assim, mas como, de acordo com a capacidade, se o teatro tem 900 pessoas, ele pode utilizar até as 900 pessoas. Tá bom? É isso, Thiago. Então, basicamente é isso, gente, questões de eventos corporativos, né? A gente falou aí um pouquinho dos eventos, os espetáculos em si. Os eventos corporativos, eu esqueci de falar que é fechado muitas vezes pelo comercial ou setor de eventos, né? Nas casas tem, né, os setores de eventos e o setor comercial que costumam fechar, né?
e estão sempre muito em contato com a gente e em contato com a produção, a parte artística que fecha a parte dos espetáculos, né? Show de espetáculos, né? E aí os espetáculos já é uma coisa mais diferente, né? Claro que o operacional fica ativo, mas quem fecha mais a questão de palco, né? Eu não fico muito, não me atrevo ao palco, né? Questões de iluminação, de som, né? E cenografia do palco, já fica a cargo da equipe técnica de produção, né? Então, nós temos sempre, no dia de operação da casa, nós temos a equipe de produção e a equipe operacional. A equipe operacional fica do palco para frente, da plateia para fora, né? E o pessoal a equipe de produção fica mais do palco para o backstage, né? Para os camarins, para o backstage. Não, eu também não ajude, mas essa parte já fica mais com a produção. Mas é uma coisa que a gente também sempre olha. A gente tem cuidado, né? Nossa manutenção, nosso brigadista, sempre tem que ficar atento nas montagens e desmontagens do palco, tá? Se tem, porque tem a vara cênica, sobe, desce, né? Então a gente tem que ter esse cuidado das pessoas estarem usando o equipamento certo, né? Montagens de LED hoje, como se, né, a gente teve muitas lives, então o LED veio aí, o painel de LED veio que é uma nova cenografia aí dos espetáculos, dos shows. Então, esse acompanhamento dessa ligação dos LEDs é acompanhado pelo nosso brigadista, é acompanhado pela nossa equipe de manutenção eletricista, tem que ter um eletricista, porque são LEDs grandes, LEDs que puxam muita energia, que precisam de uma ligação específica, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre de ter essa informação, né, da produção nos passar. Olha, numa visita técnica, a produção acompanhou e falou, olha, nesse evento, nesse show específico, a gente vai ter um LED em que eu preciso ter uma equipe de eletricista aqui. Então, o eletricista acompanha a montagem e a ligação desse LED. Tem que acompanhar também desligando esse LED, porque tem que ter o cabeamento certo. Como eu falei, não pode ser qualquer cabeamento, qualquer extensãozinha que a gente tem na nossa casa. A gente não pode, não é permitido dessas extensões de casa em teatro, né? Porque são equipamentos uma carga muito alta, então você não pode, não é permitido esses fios paralelos nos teatros. Então, a gente tem que fazer o equipamento certo para fazer a ligação corretamente. E a gente, como operacional, tem que fazer esse acompanhamento. E se não deu certo, não liga. Não é permitido, gente, tá? Não é permitido. Não pode deixar fazer essa ligação, tá bom? E pede para a equipe trazer outra coisa, informa o responsável. Vão chiar, mas não pode permitir, tá? Então, essas cenografias mais puxadas, tudo. O brigadista tem que estar ali acompanhando, tá bom? É primordial, tá? É essencial. O eletricista está ali, no pé do palco ali, acompanhando a montagem. A pessoa que está em cima da escada, se está com cinto, se está com capacete, se está com equipamento, para fazer essa montagem, tá? Eu já trabalhei em teatro, não estava presente nesse dia, eu ainda não era nem contratada, mas que uma vara caiu em cima de uma... Não foi nesses teatros, tá? Foi em outro teatro que eu trabalhei, mas que não... Mas eu não era contratada, porque soube bem depois. De que caiu em cima de um técnico, né? Uma vara técnica, gente. Então, assim, ele perdeu o dente, ele não... Ele sobreviveu, mas, assim, teve sequelas, né? Com a força dos dentes caiu, ele teve que fazer tratamento. Então, assim, é sério, muito sério, e a gente tem que ter esse cuidado, né, da pessoa estar com os equipamentos certos, né? E, mais uma vez, as manutenções preventivas desses equipamentos também. Tem que ter as manutenções para a gente poder ter um trabalho seguro, passar segurança para os nossos funcionários, para os artistas, né, que estão ali em cima do palco.
tá bom? Vamos para o próximo aqui. Então, as equipes que são coordenadas pelo nosso setor. Nossa, falei demais que o café virou gelo. Essas aí é um pouquinho da nossa equipe aí, que é gerenciada pelo operacional, tá? Acesso, bilheteria, brigada de incêndio, limpeza, manutenção, monitoria, recepção, né? Que alguns lugares chamam de recepção, portaria e segurança, tá? Nem todos os lugares exatamente vão ter todas essas equipes, tá? Alguns teatros são menores, né? Tem teatro em si que o operacional faz produção também, né? Porque às vezes são espaços menores, né? E aí o próprio responsável operacional também faz a produção do espetáculo. Nós, como temos teatros grandes, o teatro em Riachuelo é grande, né? Já tem a sua equipe, né? Então, lá nós temos setores, é bem setorizado, né? Então, cada um sabe, tem os seus deveres, né? Por mais que tenha algum momento que eles se entrelacem, mas a gente sempre conversa muito, eu converso muito com a equipe de produção, a gente tem que estar sempre muito bem alinhado, falando a mesma língua, para a gente também não ter nenhum atrito, né? Então, isso também é muito importante, né? Que a gente se converse, a gente tenha essa ligação, né? O pessoal do comercial, pessoal do evento, de eventos, falando com a gente, falando a mesma língua, para a gente, na hora dos eventos, a gente não ter nenhum atrito, né? De eventos vender alguma coisa e depois a gente não ficar sabendo, a gente ficar vendido, né? Ou a produção fechar alguma coisa e a gente não saber, ou vice-versa, ou eles falarem uma coisa e a gente permitir outra e falar, cara, mas isso eu tinha falado pra eles que não poderia fazer, você liberou. Então, assim, a gente tem que conversar muito, sabe? Pra gente poder falar a mesma língua, a gente não ter problemas, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de cada um aqui. O acesso em si é aquela equipe, às vezes até mesmo o próprio acesso é a recepção, né? Mas nos teatros a gente consegue. Num teatro, eu vou falar para num teatro que eu trabalho, o acesso, a gente tem um acesso exclusivo só para fazer entradas de público, mas no outro teatro é a minha própria monitoria que faz a leitura dos ingressos. Então, assim, por isso que eu falo que é de teatro para teatro, tá, gente? Então, eu estou coordenando, eu gerencio 2 teatros e em cada um a forma, eu tenho uma equipe terceirizada que faz o acesso e no outro teatro que é menor, é a minha própria recepção que faz o acesso. Então, só para vocês entenderem que a gente tem que entender por teatro, né? Isso aqui não é uma regra, tá? Então, só um minutinho, gente. Deixa eu... Meu óculos. Então, o acesso do teatro é aquela... fazer a leitura, como já disse, né? O acesso. Faz toda a leitura, a conferência dos ingressos, né? Eles que ficam ali aí de acordo com o sistema, né? Hoje em dia, através do leitor, né? Do próprio celular, você lê e você já dá o acesso, mas é importante sempre frisar com o acesso que, principalmente, como eu já falei, quando tem uma temporada, eles prestarem sempre muita atenção na data e no horário, que às vezes também tem 2 sessões, né, no mesmo dia. Então, quando você lê o ingresso ali no celular, às vezes pode dar algum problema. Ele já, quando é do dia, ele já dá ok, já libera. Mas quando dá um problema, diz assim, dá em vermelho, já está lido, tá errado, ele está em vermelho, deu algum problema. Aí você só tem que olhar e tem que conferir por que está dando problema naquele ingresso, né? É o quê? Está dando problema porque, a senhora veio na data errada, ou a senhora veio na hora errada, no horário é de mais tarde, por isso que não está lendo o ingresso. Ou às vezes está tudo certo.
muitas vezes eles me chamam, falam, olha, Fia, tá dando erro no ingresso dela, mas eu tô vendo aqui que tá tudo certinho. A data, o horário, tá tudo certo. Aí o que a gente costuma fazer? Vai até a bilheteria e entender o porquê que não tá lendo aquele ingresso, né? Qual foi o problema. Às vezes não é nada, foi um problema mesmo do sistema, e a gente faz a liberação. Ou às vezes já aconteceu da pessoa ter cancelado o ingresso, né? Mas aí ela comprou, saiu lá na internet, tudo bonitinho, só que ela cancelou e veio com o ingresso, ou às vezes ela acabou comprando para outro dia e imprimiu o ingresso errado, né? E às vezes o ingresso dela está cancelado. Mas se a gente dá a liberação sem conferir o que realmente aconteceu, pode dar uma duplicidade dentro do teatro. Porque se você não... Ah, deve ter algum problema no celular, pode entrar, vai. Sem conferir nada. Aí ela vai chegar lá no assento dela, lá o M10, já tem uma pessoa sentada no M10. E aí? Aí você vai pegar, vai entender o que aconteceu com o ingresso dela, vai ver que realmente ela tinha cancelado o ingresso, deu um problema no cartão de crédito dela, pode ter sido isso também, acabou que foi recusado, mas ela recebeu o ingresso, mas ela já está dentro do teatro. E aí, gente, uma coisa, quando a pessoa já está dentro do teatro, a gente não pode tirar a pessoa, porque o erro foi nosso. A gente já deu acesso a essa pessoa. Então, a gente agora vai ter que dar um jeito de sentar essa pessoa. Mas toda vez que a pessoa já botou os pés no teatro, não tem como falar com ela. Desculpa, ela não tem que fazer, a senhora vai ter que se retirar. Não. Agora a responsabilidade é nossa, que deu esse acesso, e a gente vai ter que arrumar um lugar para ela. Entendeu? Então, por isso que é muito importante o acesso, antes de liberar qualquer entrada, conferir realmente se o ingresso está certo. Hoje a gente tem bem menos, porque é tudo online, é tudo, né? Ticou ali, deu ok, libera. Mas acontece, né? Na minha época lá era tudo no picote. A gente tinha que conferir e picotar, e ir picotando, né? E depois contar todos aqueles picotes para bater com o borderô para ver se estava certinho. Hoje não, hoje é tudo na leitura. Mas se está dando algum erro na leitura, a gente tem que conferir o porquê que está dando esse erro na leitura. A gente pode estar com pressa, pode falar que quer entrar, senhora, mas desculpa, eu preciso conferir o que aconteceu com o seu ingresso. Não posso sair permitindo a sua entrada sem antes conferir qual foi o erro. Até porque se não tiver problema nenhum, o que eu costumo fazer? Eu tiro foto, deixo com a bilheteria, para poder a bilheteria entender, com o código do ingresso, entender por que deu esse problema. Né? Porque às vezes pode ter um problema no sistema deles e eles tentarem identificar o que aconteceu. Então, isso é muito importante a gente também finalizar a empresa que opera o sistema de ingressos para eles entenderem qual foi o problema que aconteceu. Então, assim, é muito importante frisar para a sua equipe que deu algum problema no ingresso, confira antes de dar o acesso. Porque a partir do momento que a pessoa entra no teatro, você tem que dar, você vai ter que botar, tem que sentar ela. Eu não posso tirá-la. O erro foi nosso. Tá bom? A bilheteria, né, ela é a responsável pela venda dos ingressos, sobre montagem de mapas, né, a venda, a criação do evento em si. Né, e ela é uma bola dividida, né? Ela não é exclusivamente do operacional. É o primeiro contato da bilheteria com a produção. Né? A produção fechou um evento, fechou uma produção. Tudo a produção passa para a bilheteria. Quais são os dias do evento, o release do evento, o mapa, né? A formação, se vai ser plateia VIP, plateia, né? Os preços, tudo. Tudo isso quem passa é a produção do evento, a nossa produção, desculpa. E quando é evento corporativo que precisa dos nossos ingressos, porque também existe isso de evento corporativo, né, utilizar o nosso evento, o nosso ingresso, aí o comercial ou o nosso setor de eventos passa também diretamente para a bilheteria.
A nossa parte com a bilheteria é mais na questão da operação em si, né? A gente estar ali em contato com a bilheteria, de saber como está a venda de ingressos, né? Tá fraco, tá ok. Por exemplo, o Riachuelo são 3 andares, são 3 setores. Às vezes, como está muito fraco, a gente bota todo mundo para baixo. Gente, vamos tentar otimizar, botar todo mundo para baixo, né? Convidado, formação de plateia, vamos jogar todo mundo para baixo para ter aquele calor humano, né? Não ficar tudo divididinho. Aí fica meia dúzia no balcão, meia dúzia no nobre, e aí fica tudo pingadinho, né? E aí fica até chato para o próprio artista. A gente tentar otimizar tudo, né? Essa resolução de problemas com eles, né? Às vezes tem o Riachuelo por ser tombado, é só escada, a gente não é acessível para os outros andares. Então, às vezes chega uma senhorinha de idade, comprou balcão, tem que subir um monte de escada, você tem que ter essa sensibilidade, gente, de ver. Você tem que estar olhando tudo. E às vezes tem uma senhorinha ali, e eu já pego o rádio e falo, gente, vê o setor dessa senhorinha. Fala, cara, é balcão. A gente tem essa sensibilidade de chegar e falar assim, olha, eu vi que seu ingresso é balcão, eu vou acomodá-la aqui embaixo, botar ela no setor embaixo, sabe? A gente ter isso, não deixar passar, porque você está vendo ali, tem um cadeirante ali, cara, vê aquela pessoa, vai até aquela pessoa, fale com a pessoa, sabe? Vocês terem essa sensibilidade também, de ter esse cuidado de pessoas, né? Pessoas PME, de falar diretamente com a pessoa, falar, a senhora prefere ficar na sua cadeira, ou quer sentar na poltrona do teatro, vou chamar o nosso brigadista para auxiliar a senhora. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? De ter também com a bilheteria, você vê já essas questões de quais são os assentos que foram cuidados para essas pessoas, ser vendido para essas pessoas, e tentar remanejar também tudo em contato com a bilheteria, tá bom? A brigada de incêndio é muito importante ter uma pessoa de brigada de incêndio, tá, gente? O brigadista, ele é responsável pela parte ali do atendimento em situações de emergência, né? Ele dá os primeiros socorros, ele faz a evacuação em caso de alarme, né? De situação de incêndio. Então, graças a Deus, nunca aconteceu. E nem quero, mas acontece muito de uma pessoa tropeçar e cair, né? A pessoa se machucar, né? Ou passar mal, simplesmente está assistindo um espetáculo, sai correndo e começou a passar mal. Já teve cada pessoa desmaiar do nada, tentar lá e desmaiar. Então, assim, e ele tem que estar pronto, a postos, né? A gente tem que ter um brigadista a postos para esse tipo de situação, tá? Já aconteceu, esses anos todos, a gente ter esse tipo de situação muito de passar mal. Graças a Deus, nada é referente a incêndio, mas de passar mal a gente já teve, sim, tá? E deixa eu ver aqui a minha família. Então, ele tem que estar com equipamento de primeiros socorros, né? Time para machucado, né? A gente sempre tem aquele saquinho também de gelo, já posto, ia ter todo o material, aqueles spray para machucado, band-aid, esparadrapo, a gente tem esse primeiro equipamento, né? Remédio não, remédio a gente não dá, tá? É só para material de primeiros socorros mesmo, tá bom? E aí, se a situação for mais grave, a gente chama a ambulância, a gente chama o SAMU, enfim, para poder levar para o hospital mais próximo, tá? Se a pessoa está acompanhada, se a pessoa tem plano de saúde, ela já pode ir para o plano dela, mas já aconteceu eu acompanhando uma senhorinha que tropeçou, né, e acabou não vendo um degrau, tropeçou e acabou machucando as costas, a gente teve que deixar ela imobilizada. Ela estava sozinha, eu acompanhando o médico até a chegada do parente mais próximo.
e só sair de lá quando está tudo bem. Mas é primordial a gente ter esse contato e ter o brigadista, tá? Uma coisa muito importante, a gente não tem essa obrigatoriedade, mas em casas de espetáculos, por exemplo, Vivo, que eu trabalhei, como tem mais de mil pessoas, tem a obrigatoriedade de ter uma UTI móvel, tá? Então, a partir de 1.000 lugares, tem a obrigatoriedade de ter uma UTI móvel, ter uma ambulância própria, tá? Ambulância própria não, mas você pode, né, você tem que contratar uma ambulância para caso de emergência, tem a UTI móvel para atender, tá bom? Abaixo disso não tem a obrigatoriedade. Mas tem eventos que optam por ter, tá? E isso não é nenhuma questão, tá bom, gente? Tem muitos eventos corporativos que, até mais de grandes empresas, tem evento para 400 pessoas, ó, eu vou chamar uma ambulância, tá? Onde vai ficar, onde ela pode ficar postos e tal. A gente só indica o lugar que ela pode ficar e não tem nenhuma questão, tá bom? A gente, nos teatros, a gente não tem nenhuma obrigação, mas a gente sempre está aposto para qualquer coisa, a gente leva a pessoa, chama a ambulância e vai levar a pessoa para o hospital mais próximo, tá bom? E aí é sempre importante você pegar o contato dessa pessoa, os brigadistas, eles têm um relatório no qual eles preenchem, né, com todos os dados dos clientes que se machucam, ou que tem algum, né, passam mal, e a gente sempre tenta, né, manter o contato com essas pessoas, depois perguntar como elas estão, se elas estão bem. Se foi uma coisa até às vezes mais grave, a gente já mandou flores para a pessoa, perguntando se ela estava melhor, né? Porque cada pessoa está mal mesmo e a gente não entendeu o que estava acontecendo e a gente teve contato direto com ela, até ela ficar bem, e aí mandamos flores. Então, são delicadezas, sabe? Então, coisas simples que as pessoas se sentem importantes e voltam, né? Não, a gente não faz ai, nossa, caiu aqui no teatro. Não, às vezes só caiu o professor, ou passou mal do nada. E a gente tem essa delicadeza de entrar em contato com a cliente, ficar ali, saber se ela está melhor, né? Custa nada pegar o endereço, mandar umas flores, né? E a pessoa se sentir importante, a pessoa se sentir que realmente tem uma equipe ali por trás humana que ficou preocupada com ela, né? Então, são pequenas coisas que fazem a diferença no atendimento. Isso que eu falo sobre o atendimento é importante, né? A equipe de limpeza, a nossa equipe de limpeza, né? Limpeza no geral, dos teatros, né? Do teatro em si. Então, que é uma coisa também muito importante. Principalmente nesse período de pandemia, a gente teve um período que foi redobrado, né? A limpeza, né, marcaneta, desinfetou e fazia a higienização com aqueles pulverizadores com um produto específico para higienização entre as sessões. Então, contratar uma equipe bacana, um fornecedor. Essa não é uma equipe própria do teatro, nem brigadista é equipe própria do teatro, tá? São equipes terceirizadas. A única equipe terceirizada nossa é a equipe de brigada e de limpeza. Então, sempre ficar atento se está tudo abastecido, se os banheiros estão totalmente abastecidos com sabonete, com toalha. No horário, né, não que a entrevista está tudo grosso, mas a equipe, a primeira que eles dia, tem que ter essa relação com os artistas, então eles fazem a limpeza no todo, né? Do teatro, do backstage, do palco, dos camarins, do escritório. Então, a gente tem que trabalhar para poder atender tudo, né? Principalmente quando a gente tem sessões duplas, o tempo entre um e outro é muito curto,
gente tem que ter uma equipe super, acabou a sessão, saiu, já vai limpando, e às vezes até a gente mete a mão na massa também, garrafinha de água e tal, porque nos teatros a gente não permite a entrada de comida, mas a gente de comer dentro do teatro, né? Mas acabam que comem, e aí, às vezes, entre uma sessão e outra, fica bem corrido. A manutenção, como eu falei, a manutenção também é um setor importantíssimo, uma equipe importantíssima para o teatro, porque sem ela também a gente... Toda equipe é importante, né? Toda equipe tem a sua importância dentro do teatro. E a manutenção é aquela que atende tudo, a todos, né? Acompanha as montagens, as desmontagens, e tem que estar ali sempre a postos, porque no operacional não tem um dia que eu não tenho um problema, que não tenha uma cadeira que quebre, um ar-condicionado que para de funcionar e uma torneira que não está funcionando e uma lâmpada que queima. Então, todo dia, se não tiver nada desse dia, é alguma coisa. Já está fechado. Porque sempre tem alguma coisa para se fazer de manutenção. Sempre. Sempre que você vai ver, tem alguma coisa. Então, eu tenho o meu grupinho aqui com a equipe, que a gente está aqui o tempo todo falando e conversando, né, sobre as necessidades e, como eu falei, a importância de ter sempre o que fazer, né, para eles, deixar tudo direitinho ali, o cronograma, a listinha do que eles precisam fazer ao certo. E por eles atenderem todos os setores, às vezes é muito fácil um setor chegar e falar assim, vem aqui, me ajuda aqui, não sei o quê, pô, faz um negócio, conserta aqui um negocinho para mim. E a gente não permite, a gente tem que passar pela gente, pelo responsável. Porque a gente sabe o que a gente vai fazer. Como você fala, isso aqui para mim, e ele para de fazer o que eu estava pensando que ele estava fazendo para fazer uma outra coisa que não era tão importante, aí sai tudo do eixo, sabe? É o seguinte, eu preciso centralizar aquela pequena função, eu vou pensar na lista de prioridades deles, que você precisa fazer para você. Não tem poder de passar por vai dar ruim, então você tem que fazer aquilo. Mas você precisa centralizar dos setores responsáveis do processo, né? Sem falar diretamente com a equipe da cultura, pode ser falado. Então, eles não devem fazer isso. Falar, olha, vou falar primeiro com a minha responsável para poder entender qual é a prioridade, se é isso ou se é o que foi o que ela me pediu para fazer. Tá bom? A monitoria e a recepção, como eu falei, às vezes faz o acesso, mas às vezes não. Monitoria e recepção é aquela pessoa que vai recepcionar o cliente, vai indicar no seu lugar, é o que toma conta do teatro ali no período em que o teatro está rolando o espetáculo. Né? Porque muitas vezes no espetáculo não pode fotografar, não pode filmar, não pode ver. Então, ou chega, mete um flashzão lá no palco, coisa que não pode, muitas vezes não pode. Né? Quando é permitido, a gente fala, a gente informa, mas é aquele clube, aquela equipe indicação do assento, indicação de banheiro, indicação dos lugares, né, para o seu público, e esse cuidado que eu falei também, de ver um idoso, chegar junto com um idoso, de botar a pessoa no seu lugar, ver que o idoso não pode subir escada, se atentar a isso, chamar a gente para poder ver se tem algum lugar mais próximo, de melhor visualização para ele. Então, assim, esse é o cuidado que a monitoria precisa ter, né? Fazer essa entrada, essa saída de público. Né? Tem que ter todas as informações possíveis também, né?
informá-los, né, deixá-los informados do que é o evento, como é o evento, para eles poderem também atender o público da melhor forma possível. E eles ficam muito volantes, como eu falei. Tem eventos corporativos que precisam deles para outras coisas. Ok, a gente permite, né? A gente estava até com um espetáculo no outro teatro que no meio tem uma palestra. Então, a gente utiliza a monitoria para ficar com o microfone para ir até o público entregar, porque tem o momento da palestra. Ah, precisa entregar o brinde. Ok, no final do evento tem que entregar brinde, entrega o brinde. Ah, a gente precisa de ajuda para pegar no estacionamento e trazer para cá. Pode ser também. Então, eventos corporativos, eles ficam mais volantes aí com a necessidade de cada evento. Mas no teatro em si, nos espetáculos, ficam mais nessa questão de indicações de assento e com o olhar no público se estão se comportando bonitinho ou não. Tá? Portaria. A portaria, às vezes, também pode ser feita também pela recepção, né? Que é a pessoa que fica ali fazendo todo o acesso do dia a dia, né? De funcionários, de equipe, né? De artista. Pode também ser feito pelo segurança, isso depende muito do lugar onde você está trabalhando, né? Isso é muito, como eu falei, isso aqui não é uma regra. Então, a gente tem a nossa portaria. A gente não tem o segurança exclusivo do teatro, como a gente está em 2 empreendimentos, né? Os empreendimentos que são responsáveis pela segurança no todo. Então, a gente tem segurança em todos os acessos do empreendimento. E a gente tem uma pessoa responsável da nossa portaria para fazer o acesso do teatro. Isso em um teatro. Já no outro teatro, eu não preciso de portaria, porque o teatro ele fica realmente dentro do prédio. Então, quem faz todo o acesso do público, dos artistas, dos funcionários, é a própria recepção do prédio. Então, não é a gente. Só faz o acesso do público na hora do teatro. Né? Então, assim, são dois teatros com suas características, como qualquer outro local. Então, como eu falei, então, cada um aqui vai atender de acordo com com o seu espaço, né? E é mais ou menos isso. Então, a segurança também, né? Como tem lugares que tem segurança, gente, tá? Desculpa, é que tem um cachorrinho aqui, tá querendo entrar na sala. Então, a gente tem a portaria e a segurança, né? Que, como eu falei, que são os que se falam praticamente, mas, assim, quando eu trabalhei no Vivo Rio, por exemplo, eu cheguei a ter eventos lá que eu tinha 100 seguranças. Eram eventos muito grandes, então, que a gente tinha que ter segurança em tudo que era canto. Então, eu coordenava uma equipe no evento, já tinha que coordenar uma equipe de 100 seguranças. Então, assim, que tinha que ter em cada portinha, em cada acesso, em cada lugar. Então, é de cada setor. Já o teatro não, o teatro é uma coisa mais tranquila, a gente não precisa assim, de ter efetivamente vários. Né? A pessoa vai lá, fica sentadinho no seu. Mas já aconteceu da gente ter show, que eu falei, gente, esse show é um show de jovens, e eu já conheço, vou levantar, por ser um teatro, falei, primeiro, esse show, eu não ia caber muito aqui, mas tudo bem. Eles não vão ficar sentadinhos, eles vão levantar. Então, vamos contratar uns seguranças para ficar no pé do palco, 2, um em cada ponta do palco, porque eu sei que eles vão tentar alguma coisa. E não deu outra. Eu não lembro qual foi o show, mas eles não ficaram sentados 1 minuto na cadeira do teatro, ficaram em pé,
Chegou um momento também que o artista, vem todo mundo! Foi todo mundo para frente do palco. E a sorte é que eu tinha meus 2 seguranças no pé uma de cada lado do teatro, do palco. E eles ficaram lá sentadinhos, sentadinhos não, no pé, fazendo a segurança lá do palco. Então, assim, é isso. A gente também tem que entender os shows, né? Porque a gente não só tem espetáculo, a gente também tem alguns shows. E aí, quando pautam esses tipos de shows, assim, a gente tem que ter essa... Você fala, não, gente, nesse show, vamos botar uns seguranças extras, porque os seguranças do empreendimento não atuam dentro do teatro, né? Como eu falei, eles atuam na área comum de todo o empreendimento. Se a gente precisar de suporte, aconteceu alguma coisa no teatro, eu chamar a segurança, eles vão vir, lógico, porque, né, a gente paga o condomínio com os seguranças, então se precisar ser atendido por eles, a gente tem esse suporte. Mas eu não posso pedir para eles atuarem dentro do teatro com esse tipo de serviço. Aí eu tenho que contratar por fora. Então, nesse show, quando eu vi, falei, gente, não, vamos botar um segurança extra, vamos contratar um segurança na festa tal, porque é um show que vai dar treta. E não deu outra. Né? Não deu treta, mas assim, o pessoal foi para frente do palco. Teve aquele coisa, mas uns segurança ali dá uma inibida de tentar subir, de tentar fazer alguma coisa, entendeu? Então, a gente tem que ter esse olhar para ter esse cuidado também do que da nossa equipe, né? Uma casa mais esgotada, um evento mais acalorado, né? Um show que a gente sabe que o pessoal é mais animadinho, né? Que é mais adolescente, né? Vamos contratar uma equipe a mais para esse tipo de evento, né? Eu acho que a nossa equipe não vai dar. Vamos dar um reforço. Melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, entendeu? Então a gente tem que ter esse feeling. É muito importante a gente ter esse feeling, tá? Com tudo. Então acho que essa é isso que a gente que abrange todo o teatro. Tem mais alguma pergunta, gente? Não vi. Eu falei pra caramba, né? Tô falando ali. Não tem não, Pri, mas eu acho que a gente podia, de repente, já começar a abrir para conversar, porque faltam 20 minutinhos para acabar a aula de hoje. Pois é, exatamente. Eu queria abrir para papo, porque se eu for para outro assunto agora, aí a gente não vai conseguir se estender. Eu acho que a gente pode parar por aqui, a gente abrir para pergunta, porque se eu for para outro assunto hoje, aí a gente pode não terminar, né? E aí a gente abre para perguntas aí para vocês. O que vocês estão achando? O que vocês falam, a dúvida de vocês? Alguém? Esse negócio do online é muito louco, né? Eu acho que é uma coisa que é muito interessante que você traz com relação ao operacional, de que as pessoas elas enxergam o espetáculo como a coisa que acontece no teatro, mas também não vem tudo aquilo que traz, né? A importância de ter a manutenção, de ter tudo acontecendo e funcionando para que o espetáculo aconteça. Por trás daquilo tem todo um sistema que é desenvolvido, né? Exatamente, exatamente. É porque as pessoas vão só com o olhar de assistir um espetáculo e não veem que tem todo esse cuidado, todo esse trabalho, né? Todo esse planejamento, né? De botar um teatro para funcionar, de estar ali em pé, né? E acha que é só chegar à produção do espetáculo, montar lá no palco a cenografia, a luz, ligou o som, pronto, saiu, fechou o teatro e acabou. Não, tem muita coisa por trás, né? Para deixar o teatro em perfeito estado. Todo mundo tem... Exatamente, não vem nem a metade, exatamente, não vem nada do que está acontecendo, né? Às vezes a gente passa uns dias insanos para botar o teatro para funcionar, sabe? Só um minutinho. Leandro, tá aí. Tem um cachorro tentando invadir aqui o quarto, gente, desculpa. E não vem tudo isso que acontece. Às vezes eles têm uns dias muito loucos de trabalho
né? Acontece várias coisas e quando a gente vê o espetáculo acontecendo, fala, cara, nem acredito que saiu hoje. Parece que o dia foi o caos, sabe? O dia foi o caos e quando você vê o público entrando, o espetáculo acontecendo, fala, cara, não acredito. Eu vou dizer para vocês que no início, o Teatro Riachuelo, ele não tinha light, né? Demorou um pouquinho para entrar light no teatro, então a gente trabalhava com gerador. Gente, era o caos. Até a gente acertar o funcionamento do gerador, todo dia era uma surpresa, né? Diferente. E assim, e a luz caía todo dia, toda hora, e a gente não sabia se o espetáculo ia acontecer ou não, porque era muito instável até a gente acertar a ligação do gerador, o que, que acontecia que dava pau, entendeu? Então, tem isso da gente ter que rebolar muito, né, dias para rebolar muito para poder entregar o que vocês veem, sabe? Equipe que falta, né? Já aconteceu da gente ter um espetáculo, ter um evento 7 da manhã e não chegar ninguém da limpeza, sabe? E falar, cara, não chegou ninguém da limpeza, Priscila. Aí ligar para o fornecedor e falar, cadê a minha equipe? Estava escalado. E o funcionário faltar. Calhar de todos os funcionários faltarem, você tem noção? Da gente ter que meter a mão e limpar o teatro para poder o evento acontecer? Já aconteceu, a gente também lida com, né, não só com o público, mas lida com pessoas, né, do trabalho em geral, e que você, de calhar de a equipe faltar. Aconteceu. Acabou que ficou doente, aí o filho que ficou doente, e ninguém aparecer. E aí a gente ligar para o né, terceirizado, responsável, mandar alguém correndo, mas ao mesmo tempo não pode parar. E a gente pegar a vassoura e falou, tem que entregar o teatro. Vamos pegar vamos varrer, vamos entregar. E é isso, gente. É corrido, mas e amanhã a gente vai falar de outros assuntos também que são bem interessantes, que é referente à segurança do trabalho e às responsabilidades técnicas que são importantíssimas, né? Questões de autorizações, de certificados de bombeiros, e que aí é um assunto também um pouquinho extenso, que não dá para começar a falar agora, senão a gente vai se perder, mas que é muito importante também, e que vocês veem que o serviço operacional é pauleira, são muitos assuntos, e ao mesmo tempo que você pergunta, caramba, como dá conta? Mas dá, a gente dá, se organizando dá. Não, e ainda tem um detalhe de que assim, os dois teatros são tombados, né? Então é ainda muito mais delicado, porque a gente não pode mudar a cor de parede, a gente não pode furar chão, a gente não pode furar. Exato, mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar, era o próximo, falando sobre o IFAM, que a gente vai falar sobre o espaço tombado, que tem as suas particularidades aí. Então, assim, gente, olhem com carinho. Quando vocês forem em algum lugar, cara, eu tenho esse olhar, sabe? Assim, hoje, eu trabalho com público desde sempre, então eu trabalhava como operadora de telemarketing, né? Meu primeiro emprego. Então, assim, a gente já sabe até como as pessoas ligam, por mais que a gente fique pé da vida, eu tento tratar também da melhor forma possível. Então, assim, a gente ter esse olhar mesmo quando você vai em algum lugar. Eu nunca vou num lugar e eu sempre vou olhando tudo, vou observando tudo, né? Mas a gente também tem esse carinho, porque tem muito trabalho por trás, sabe? Tem muito trabalho. Então, às vezes pode ser desleixo, mas outras vezes pode ter acontecido naquele exato momento, pode ter sido sabe? Então, eu sempre tento ver o outro lado, sabe? Prestar bastante atenção. Por que aquilo ali aconteceu? Poxa, será que foi por desleixo? Se foi uma fatalidade? Sabe? Então, tentem olhar com carinho todos os espaços que vocês vão, né? Porque são pessoas ali trabalhando pra caramba para poder entregar o melhor possível, assim. Pelo menos a minha parte, né, do teatro, a gente sempre tenta fazer o melhor possível para entregar para todo mundo, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí,
Ou se lembrar depois para falar, para perguntar amanhã, também fiquem à vontade de perguntar, anotar e querer perguntar amanhã, tá bom? Se surgir alguma dúvida, a gente tem mais 2 horinhas amanhã. Espero de coração que vocês tenham gostado, gente. Passando toda a minha experiência aí, tudo que eu sei para vocês. Alguma questão? Não, acho que ninguém tem dúvidas. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, gente. Beijão. Tchau, tchau.